A aula de hoje é o cálculo da área de figuras geométricas planas. A área é uma medida de superfície, então você utiliza a área quando você deseja medir a dimensão de alguma região, de alguma superfície. Vamos fazer um comparativo entre comprimento e área. A medida de comprimento é uma medida linear, é uma medida em linha. Quando você deseja medir o comprimento de algum objeto, você consegue fazer isso com uma régua, com uma trena. Por ser uma medida linear, nós usamos as unidades lineares também, quilômetro, ou o metro, ou o centímetro, ou ainda o milímetro. Temos várias unidades de medida para comprimento. Já a área, você deseja calcular a medida de superfície de uma determinada região. Quando você calcula a superfície, quando você faz o cálculo de área de superfície, você utiliza as unidades ao quadrado, ou seja, quilômetro ao quadrado, ou metro ao quadrado, ou centímetro ao quadrado, dependendo das dimensões daquilo que você deseja calcular a área. Por exemplo, quando você calcula a área de um país, por ser algo muito grande, você utiliza a unidade quilômetro quadrado. Se você deseja calcular a área da sua casa, como é uma dimensão um pouquinho menor que a de um país, você utiliza a unidade metro quadrado. E se você deseja, por exemplo, calcular a área de uma figura geométrica no seu caderno, é interessante usarmos a medida de centímetro quadrado por ser uma dimensão um pouquinho menor, ok? Então, vamos a algumas fórmulas que nós já temos prontas para o cálculo de área. Então, nós temos aqui o quadrado, o retângulo e o triângulo. O quadrado é um quadrilátero que possui a característica de ter lados iguais, então as medidas dos seus lados são iguais. O cálculo de área para o quadrado é lado vezes lado. Basta multiplicar as medidas dos lados. Para o cálculo de área de retângulo, nós temos a característica do retângulo a seguinte: ele também é um quadrilátero, porém ele possui os lados paralelos opostos iguais. Então, nós temos duas medidas diferentes que nós podemos diferenciar chamando de lado 1 e lado 2. Portanto, a área do retângulo será lado 1 vezes lado 2. E o cálculo de área para o triângulo, nós devemos considerar a base do triângulo e a sua altura. Portanto, nós chamamos de Bzinho a base e de Hzinho a altura do triângulo. Portanto, a fórmula para cálculo de área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Vamos fazer alguns exemplos para ilustrar essa nossa aula. Calcule as áreas das figuras a seguir. Então, nós identificamos aqui a figura da alternativa A como um triângulo, certo? Onde a base é igual a 30 centímetros e a altura é igual a 20 centímetros. A fórmula para o cálculo da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Portanto, nós temos que a área do triângulo será base, que é 30, vezes a altura, que é 20, dividido por 2. A área do triângulo será 30 vezes 20. Se você não consegue resolver essa continha mentalmente, basta montar a continha mesmo. Então, abaixo 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6. 600, copia o denominador, que é dividido por 2. Então, a área será 600 dividido por 2, o 300. E qual é a unidade de área? Você deve voltar na figura e verificar as unidades dos lados que foram colocadas. Como essa figura está representada em centímetros, essa área será centímetros quadrados.
Lembrando que unidade de área é sempre elevada ao quadrado, ok? Próximo exemplo, temos também um triângulo, onde a base do triângulo são 30 centímetros e a altura são 15 centímetros. Então, a área deste triângulo será também base vezes altura, dividido por 2. A área do triângulo, base, 30, vezes a altura, é 15. E tudo isso dividido por 2. Portanto, a área do triângulo será, armando aqui a continha, 15 vezes 30. Abaixo o 0, 3 vezes 5, 15, sobe 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 450 dividido por 2. Então, vamos dividir aqui o 450 por 2. 4 dá para dividir por 2, que dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada, abaixo 5. Também dá por 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Abaixo o 0. 10 dá por 5. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, a área desse triângulo serão, na verdade, né? 225. E a unidade estão em centímetros, as unidades de base e altura. Então, a unidade de área também será centímetros, só que ao quadrado, por ser uma medida de superfície. Ok? Mais um exemplo. O cálculo da área do quadrado. Eu sei que é um quadrado, porque ele possui os 4 lados iguais. Outra dica é quando o enunciado oferece apenas a medida de um lado. Aí você já considera que os outros são também, neste caso, 10 centímetros. Então, a área do quadrado nós calculamos por lado vezes lado. Portanto, a área do quadrado será 10 vezes 10. A área deste nosso quadradinho, então, são 100 centímetros quadrados, porque a unidade foi dada em centímetros e quando ela vem para a área, ela fica ao quadrado. E para finalizar, o cálculo da área do retângulo. O retângulo também é um quadrilátero, porém ele possui 2 lados opostos paralelos iguais e 2 lados opostos paralelos iguais. Portanto, eu devo considerar um lado como sendo o lado 1 e o outro lado como sendo o lado 2, utilizando sempre os valores diferentes, certo? Lado 1 diferente de lado 2. Então, o cálculo de área do retângulo será lado 1 vezes lado 2. Portanto, a área do retângulo, lado 1, 40, vezes lado 2, 10. A área do retângulo é igual a 40 vezes 10. Abaixo ao 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4. Então, a área do retângulo é igual a 400 e a unidade, notamos que aqui a unidade está em centímetros, portanto, a unidade de área, centímetros ao quadrado. Deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal.